Olá, seja bem-vindo ao Âncora Livre. Estamos no Museu de Arte do Paço, em Porto Alegre, para acompanharmos o lançamento da obra que marca os 40 anos da APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Esta publicação resgata a história da advocacia pública municipal, por meio de documentos, por meio de depoimentos, de fotografias e também de várias pesquisas. Continue com a gente que a nossa cobertura começa agora. Doutor Alexandre Dionello, presidente da APMPA. Seja sempre muito bem-vindo ao Âncora Livre. Obrigado, Tere. É uma satisfação estar aqui com vocês. Mais um evento, de celebração dos nossos 40 anos. Hoje o lançamento do livro dos 40 anos da APMPA. Então, enfim, mais um momento de encontrar os colegas, rememorar uma história que vem sendo construída a várias mãos e esperamos que assim continue, porque só unidos a gente consegue ir avançando, Já tivemos o lançamento de uma revista e agora do livro. O que significa para a PMPA este lançamento? O lançamento do livro ele é muito importante, isso foi pensado logo que a gente começou a imaginar como é que seria a celebração dos nossos 40 anos agora em 2026, que precisava registrar o que aconteceu até agora. Registrar os que começaram, aqueles que tiveram uma visão até de certa forma empreendedora, porque é um ato de coragem fundar uma associação, assumir uma responsabilidade nova. Seria talvez mais fácil ficar acomodado nas suas atribuições na Procuradoria e não trazer mais essa responsabilidade. Mas foram colegas que se imbuíram dessa ideia de coletivo, uma ideia de que cada um tem que colaborar para o bem-estar do próximo, uma ideia até de fraternidade, solidariedade. E daquele começo, há 40 anos atrás, até agora, isso ficou registrado no livro, caminhada de todos os presidentes, vice-presidentes, diretorias, principais conquistas, desafios, enfim. Encontramos no livro uma maneira de registrar tudo isso e ficou muito bonito. O livro, inclusive, ele tem algumas páginas em branco. O que seria isso? Para dar algum senso de continuidade à história? Exatamente. O que são as páginas em branco? São as páginas que mostram que essa história continua, que a roda segue girando, E que os que vierem depois da gente, que peguem esse bastão que a gente vai alcançando aí de geração em geração, de gestão em gestão, e consigam fazer um melhor trabalho com base na memória daqueles que passaram, honrando esse passado, que é muito importante, que isso serve para a vida, A gente nunca pode pensar que está só... que os responsáveis somos só nós. A gente tem que olhar para trás, enfim, nossos antepassados, nossos predecessores, honrar tudo isso para construir um futuro em cima de um passado consolidado, que é o que fez da APMPA o que ela é hoje. Entre os avanços e desafios, o que foi mais destacado nessa obra? Olha, que eu tenho, a obra fala de várias dificuldades, enfim, que ocorreram que nós encontramos nessa caminhada, desafios que foram de difícil superação, mas que a gente conseguiu superar e alcançar os objetivos. Eu posso destacar a lei orgânica da Procuradoria-Geral do Município, que já era um pleito bem antigo, que a gente conseguiu consolidar com uma atuação muito forte da associação, e aí trouxemos a própria OAB do Rio Grande do Sul, então com o Dr. Cláudio Lamáquia, demais autoridades, os vereadores, um convencimento com o próprio Executivo que era necessário reforçar a Procuradoria, até como uma garantia para que os prefeitos e os gestores tivessem uma legalidade
mais consolidada nos seus atos, e aí incluindo autarquias, secretarias, enfim, onde a partir dessa lei a PGM passou a estar incluída. Isso foi uma grande conquista. Depois eu posso citar também a lei dos honorários, que foi de 2023, outra pauta que já era antiga, que pela atuação forte da PMPA nós conseguimos alcançar isso aos nossos associados. Hoje os procuradores de Porto Alegre recebem os honorários. Foi a última capital do Brasil a ter esse reconhecimento, que é a prerrogativa do advogado público pelo Código de Processo Civil receber os honorários. E, enfim, essas foram duas conquistas que eu lembro agora, mas nesse caminho houve várias, né? De várias dimensões, cada gestor, cada presidente da associação foi deixando a sua marca nesse caminho e é, como eu falei, uma obra de união, uma obra conjunta, que a gente tem muito orgulho de agora estar dando seguimento. Há depoimentos também de várias gerações de procuradores. Sim. Muito legal a gente poder trazer o pessoal que começou, aqueles que fundaram, como eu falei, trazer o pessoal que foi assumindo na sequência, o pessoal que foi estruturando a associação. Hoje a gente tem uma sede que é uma potência, somos muito respeitados como instituição, isso vocês mesmos podem verificar isso nos encontros que a gente tem com demais carreiras jurídicas, operadores do direito, então isso muito nos orgulha. Enfim, é isso que a gente tentou fazer com essa obra, né? Que mensagem poderia deixar para todos aqueles que vão abrir o seu livro? A mensagem é que ali encontrem uma associação que começou singela, pequena, de certa forma até humilde, e que com certeza lá, aqueles abnegados que começaram não imaginavam o que a gente ia se tornar 40 anos depois, né? E é o que acontece com todos nós, a gente vai fazendo escolhas ao longo do caminho, muitas vezes sem saber o resultado, a gente erra e a gente acerta, mas é muito bom quando a gente vê que a caminhada deu bons frutos e a gente pode deixar um bom exemplo para quem vem depois da gente. Parabéns por mais este feito na sua gestão. Muito obrigado e parabéns a todos os colegas que hoje esse encontro e essa obra, esse livro, é dedicado a todos eles. Aline Cândano Peixoto, diretora cultural e integrante da comissão editorial do livro dos 40 anos. Seja sempre muito bem-vinda ao Âncora Livre, Aline. Muito obrigada, eu que estou muito feliz de participar novamente. Me diga como é que foi essa experiência, esse trabalho de pesquisa e organização dos documentos, fotografias e depoimentos neste livro histórico dos 40 anos. O trabalho foi muito legal. A gente contou com a ajuda também do pessoal da biblioteca, da PGM, que nos trouxe os primeiros pareceres, todo o histórico, né, dos procuradores gerais, e isso constou no livro. A gente primou pela participação de todos os procuradores municipais, né, dando cada um pouquinho para se elaborar esse livro. Esta obra foi dividida em 4 capítulos. Me diga como é que foi essa organização? 4 cadernos, né? O primeiro, então, trazendo o histórico, o segundo, a memória da associação, o terceiro, todos com depoimentos, né? Com bastante fotos da época. O terceiro, as conquistas da associação, como, por exemplo, a Escola Superior de Direito Municipal, uma das primeiras do Brasil, né? E o quarto, então, esse clima de pertencimento, trazendo fotos da participação em congressos, que é onde a gente troca com outros procuradores municipais do Brasil e que traz conhecimento e inovação ao nosso trabalho diário. Qual desafio destacaria nessa história? O desafio foi justamente esse de englobar, né, de abarcar cada um, mesmo aqueles que muitas vezes não estão, né, nas redes sociais, nas grandes mídias, mas que estão diariamente ali no cotidiano contribuindo com o seu trabalho, tanto para a associação, mas principalmente para o município de Porto Alegre. Então foi uma felicidade conseguir trazer os procuradores que trabalham no dia a dia e contemplar isso no livro. Algum documento ou depoimento que tenha lhe chamado a atenção? Eu citaria 2, né? O primeiro, esse primeiro parecer jurídico dado no município de Porto Alegre por um procurador do município, e o segundo, um depoimento de a Lourdes Caramarata, que foi uma das primeiras presidentes da associação
em que ela conta num vídeo, o livro também é interativo, né? Tem um QR Code que te encaminha para um vídeo no YouTube, enfim. Dizendo, né, naquele momento, a ansiedade de criar patrimônio, como trazer benefícios para os procuradores. Então, assim, um momento de indecisão que hoje aqui a gente celebra nesses 40 anos de muito sucesso, acredito eu. Muito obrigada e parabéns pelo teu trabalho na coordenação desse livro e organização. Eu que agradeço, muito obrigada. Dr. Armando Domingues, que por 4 gestões foi presidente da PMPA, ele tem 9 páginas dedicadas a ele neste livro. Parabéns e seja sempre muito bem-vindo ao Âncora Livre. É um prazer estar aqui com vocês e só vamos esclarecer, não é que eu tenha 9 páginas dedicadas, é que como eu fui o presidente com o maior número de mandatos, aconteceram muitas coisas, então acabou por ter que mencionar várias coisas, acabou essas 9 páginas. Mas, em primeiro lugar, uma satisfação enorme estar aqui no lançamento do livro dos 40 anos da associação, que conta a nossa história, desde lá o início, e isso eu lembro, porque eu sou procurador há 32 anos, a associação naquela época, quando eu ingressei, era uma mesinha, uma cadeira, uma funcionária, num espaço cedido pela Procuradoria do município. E hoje a associação, com o trabalho de todos os colegas, de todas as gestões, ela é com certeza absoluta a associação de procuradores municipais com a maior estrutura no país. Não só pela associação, nós temos também a Escola Superior de Direito Municipal, que somos os mantenedores, então é uma estrutura que não tem em outro lugar. O senhor que participou diretamente em 4 gestões, que momentos o senhor destacaria dentro da PMPA? Olha, eu tive a grata satisfação de eu e minha diretoria atuarmos nas 2 maiores conquistas da carreira. Primeiro foi em 2012 a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, que ela foi uma lei inovadora. Nós reestruturamos toda a carreira dentro de Porto Alegre, unificamos a carreira, nós unificamos a orientação jurídica, porque antes, como não havia uma submissão geral ao Procurador-Geral do município, haviam manifestações, posições contrárias, então nós demos uma segurança jurídica muito grande ao município. Além do que hoje, com certeza, a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do município, ela é uma arma extremamente eficiente contra a corrupção. E o segundo momento na carreira de importância, deu a caso de eu também ser o presidente, que foi quando Porto Alegre foi a última capital que colocou em lei a distribuição dos honorários aos procuradores, os honorários advocatícios. Então, e fora outras tantas questões, matérias que transcorreram nesses 8 anos e meio, mas eu tenho que deixar bem claro, isso é o trabalho de todas as gestões, é uma evolução, ninguém faz nada sozinho. Claro, mas como foi participar diretamente dessas conquistas? Olha, foi muito gratificante, porque nós conseguimos efetivá-las comigo como presidente. Eu não estou dizendo que foi por minha causa, mas eu era o presidente. Então, foi muito gratificante eu estar à frente, representando os colegas que me colocaram como presidente. Então, é uma sensação muito boa fazer parte dessa história e contribuir com questões tão significativas para nós. O que a PMPA representa hoje para os procuradores? Hoje, a associação, isso eu comentava ontem com uma liderança de um partido grande lá na Câmara dos Deputados. A associação, ela, em primeiro lugar, ela faz a defesa dos interesses da categoria. Mas, como nós somos procuradores, o papel da APMPA transcende aos procuradores. Nós fazemos também a defesa da instituição Procuradoria.
Não adianta nós termos procuradores excelentes se nós temos uma procuradoria enfraquecida. Então, isso é essencial. O papel da PMPA é defender os procuradores e defender a instituição de Estado que é a PGM. Muito obrigada e parabéns pela sua trajetória descrita no livro. Muito obrigado, um abraço a todos e a trajetória de todos nós. Procuradora Daniela Cravo, presente aqui também no lançamento do livro dos 40 anos da PMPA. Seja sempre muito bem-vinda ao Âncora Livre. Obrigada, eu agradeço muito, sempre uma alegria estar com vocês. Que bom. E como você avalia a participação das mulheres na trajetória da PMPA? As mulheres têm um espaço muito especial, tanto na associação quanto também na nossa procuradoria. Isso até tem uma sinergia muito grande, né? Tanto na procuradoria quanto na nossa associação, as mulheres têm espaço, ocupam posições de direção, vice-presidência, já tivemos presidente mulher, assim como procuradoras gerais mulheres. Então eu acho que tanto a trajetória da PGM quanto da associação, e aqui falamos da associação por ser a comemoração dos 40 anos, é muito significativa e realmente oportuniza que as mulheres sejam protagonistas desses cargos de liderança. Tem uma parte no livro dedicada à PM Mulher. Me conta um pouco sobre isso. Com certeza, essa é uma ideia, né, que várias diretoras estão envolvidas, até não é da minha diretoria específico, mas foi uma iniciativa que teve inspiração no âmbito nacional. A gente tem várias iniciativas da Associação Nacional, dessa rede de cooperação e liderança e inspiração para as mulheres, e isso também foi criado aqui no nosso nível da nossa associação aqui em Porto Alegre. A tendência é crescer, como é que vai ficar para novas gerações? Com certeza, a tendência é agregar cada vez mais as mulheres, cada vez a gente possa, sem prejuízo, né, das nossas habilidades e funções, adicionar ainda mais perspectivas e possibilidades, porque as mulheres são muito competentes e elas agregam muito quando estão nesses cargos de liderança. Muito obrigada e parabéns pela tua trajetória na PMPA. Eu que agradeço, obrigada. Doutora Carmen Petersen é diretora de jubilados e integrante da comissão editorial. Seja bem-vinda ao Âncora Livre, doutora. Muito obrigada. Qual foi a importância dos depoimentos dos procuradores aposentados para poder reconstruir essa história no livro? Bom, foi muito importante a participação dos procuradores aposentados, né, os jubilados, porque a história ela foi sendo contada pelas pessoas que trabalharam, que viveram esses momentos que, por exemplo, a época que eu entrei lá em 94, a gente não tinha, era só máquina de escrever, a gente não tinha computadores, tinha um setor que escrevia as petições, então assim, foram indo, muitas coisas foram evoluindo, né, e foram contadas através da história desses colegas. Como é que foi decidido sobre as conquistas? Como que se reuniu as conquistas para poder contar essa história no livro? Bom, as conquistas, a parte do livro tem entrevista com todos os ex-presidentes e vice-presidentes, inclusive, né? Então ali, todos os presidentes e vices também contaram as suas conquistas ao longo desses 40 anos, né? Então a gente teve esse depoimento que foi muito importante. O que essas histórias podem transmitir de gerações em gerações? Essas histórias acho que transmitem muita coisa, né, de geração em geração. E a gente só deseja que as gerações futuras e as atuais, elas sigam nessa luta, nesse empenho, nesse amor que a gente tinha e tem pela Procuradoria e pela nossa associação. E acho que tem tudo a ver mesmo. Como foi a sua experiência em lidar com tantas histórias do passado, do presente? Olha, foi muito interessante, por exemplo, o capítulo das mulheres. Nós fizemos um questionário com perguntas e vieram várias colegas com depoimentos. Então, além de todos esses presidentes, vice-presidentes, a gente tem essa parte toda do capítulo das mulheres, né? Que eu achei que ficou assim especial. Doutora Carmen, como foi reencontrar por meio do livro histórias e pessoas que participaram da construção da PMPA? Olha, foi uma coisa muito bacana, foi um resgate que a gente teve de histórias, principalmente as mais lá do início dos 40 anos.
que a gente ouvia falar e agora elas foram contadas, muitas delas pelas próprias pessoas que viveram essa história. Então realmente foi muito bacana mesmo. Bom, muito obrigada e parabéns também pela tua trajetória na PMPA. Obrigada, eu que agradeço. Encerramos a nossa cobertura do lançamento do livro que marca os 40 anos da PMPA. Siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se no canal do YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Até a próxima edição.